O mundo está encolhendo. Há um mundo profundo e relativamente inexplorado além do que o olho humano pode ver. O mundo microscópico é verdadeiramente alienígena e fascinante. Estou mergulhando mais fundo do que a escala microscópica, vou explorar os potenciais de trabalhar em um nível nanoscópico, trabalhando em um nível bilhões de vezes menor do que a escala média com a qual trabalhamos hoje. Isso é nanotecnologia. Nanotecnologia significa qualquer tecnologia em uma escala nanométrica que tenha aplicações no mundo real. A nanotecnologia é a ciência de construir pequeno, e quero dizer realmente pequeno. É bastante difícil imaginar o quão pequeno um nanômetro é, mas vamos apenas dar um momento para tentar entender. A ponta de uma caneta tem cerca de 1 milhão de nanômetros de largura, então está longe. Uma única folha de papel tem cerca de 75 mil nanômetros de espessura, o cabelo humano tem cerca de 50 mil nanômetros de espessura e eu fiquei sem coisas para comparar. Vamos apenas tentar uma abordagem diferente. Se um nanômetro fosse o tamanho de uma bola de futebol, o coronavírus seria do tamanho de um adulto masculino, uma rosquinha seria do tamanho da Nova Zelândia e uma galinha seria do tamanho da Terra. Na verdade, em uma escala comparativa, se cada pessoa na Terra fosse do tamanho de um nanômetro, cada pessoa no planeta caberia em um único carro, um carrinho de brinquedo. Você entendeu? Nano é super, super pequeno, estamos falando de subatômico. Então, por que isso importa? Por que olhar para coisas realmente pequenas? Bem, elas nos ensinam sobre o universo em que vivemos e podemos fazer coisas realmente interessantes com elas. Quando entramos na escala nanométrica, podemos trabalhar com novos domínios e física que realmente não se aplicam a nenhuma outra escala. A nanociência e a nanotecnologia podem ser usadas para remodelar o mundo ao nosso redor, literalmente. Tudo na Terra é composto de átomos, a comida que comemos, as roupas que vestimos, os prédios e casas em que vivemos, nossos próprios corpos. Agora, pense por um momento em como um carro funciona. Não se trata apenas de ter todas as peças certas, elas também precisam estar no lugar certo para que o carro funcione corretamente. Isso parece óbvio, não é? Bem, de muitas maneiras, é assim que os diferentes átomos em algo estão organizados determinam que praticamente qualquer coisa ao seu redor faz. Com a nanotecnologia, é possível manipular e aproveitar isso, muito parecido com a organização de blocos de Lego para criar um modelo de prédio, avião ou nave espacial. Mas há uma pegadinha, e aqui é onde as coisas começam a ficar realmente interessantes. As propriedades das coisas também mudam quando são feitas menores, fenômenos baseados em efeitos quânticos, o comportamento estranho e às vezes contraintuitivo de átomos e partículas subatômicas ocorrem naturalmente quando a matéria é manipulada e organizada na escala nanométrica. Esses chamados efeitos quânticos ditam o comportamento e as propriedades das partículas. Então, sabemos que as propriedades dos materiais dependem do tamanho ao trabalhar na escala nanométrica. Isso significa que os cientistas têm o poder de ajustar as propriedades dos materiais, e eles realmente têm conseguido fazer isso há algum tempo. É possível mudar propriedades como ponto de fusão, fluorescência, condutividade elétrica, permeabilidade magnética e reatividade química, para citar apenas algumas. Mas onde podemos realmente ver os resultados desse tipo de trabalho? Bem, em todos os lugares. Já existem inúmeros produtos comerciais no mercado que você e eu usamos diariamente e que não existiriam da mesma maneira sem terem sido manipulados e modificados usando nanotecnologia. Alguns exemplos incluem filmes nanométricos transparentes em óculos e outras superfícies para torná-los resistentes à água, resistentes a arranhões ou antirreflexo. Carros, caminhões, aviões, barcos e naves espaciais podem ser feitos de materiais cada vez mais leves. Estamos encolhendo o tamanho dos chips de computador, o que por sua vez ajuda a aumentar a capacidade de memória. Estamos tornando nossos smartphones ainda mais inteligentes com recursos como nanogeradores para carregar nossos telefones enquanto caminhamos. Estamos possibilitando a entrega e liberação de medicamentos em um local exato dentro do corpo com temporização precisa, tornando os tratamentos mais eficazes do que nunca. Há uma lista bastante extensa e isso é apenas algumas das aplicações potenciais. Vamos mergulhar em alguns desses detalhes. A nanotecnologia tem sido fundamental no avanço da computação e eletrônica, levando a sistemas e produtos mais rápidos, menores, mais inteligentes e mais portáteis. Agora é considerado completamente normal um computador ser carregado com uma mão, enquanto há apenas 40 anos um computador infinitamente mais lento tinha o tamanho de uma sala. Isso foi possível através da miniaturização do mundo dos microprocessadores.
Por exemplo, os transistores, os interruptores que permitem toda a computação moderna, reduziram drasticamente, em um período muito curto, de aproximadamente 250 nanômetros de tamanho nos anos 2000 para apenas 1 nanômetro em 2016. Essa revolução no tamanho dos transistores pode logo permitir que a memória de um computador inteiro seja armazenada em um único chip minúsculo. Sistemas cada vez mais rápidos também foram possibilitados usando junções magnéticas em escala nanométrica, que podem salvar dados de forma rápida e eficaz durante o desligamento do sistema. Espera-se que o uso de RAM magnética ou memória de acesso aleatório com essas junções em escala nanométrica permita que os computadores sejam inicializados quase instantaneamente. Eletrônicos flexíveis, dobráveis e esticáveis foram desenvolvidos usando nanomembranas semicondutoras. São estruturas monocristalinas com espessuras de menos de alguns centenas de nanômetros. Em termos normais, eles são realmente pequenos e super flexíveis. Eles são particularmente úteis para aplicações em smartphones e tecnologia vestível, como smartwatches. A nanotecnologia é uma resposta definitiva a um mundo digital que está focado em se tornar menor e mais eficiente, mas também pode nos ajudar a começar a resolver alguns dos problemas maiores e mais urgentes do mundo. Existem muitas aplicações para detectar e limpar contaminantes ambientais. Antecipa-se que a nanotecnologia possa contribuir significativamente para a proteção ambiental e climática, economizando matérias-primas, energia e água, e reduzindo gases de efeito estufa e resíduos perigosos, aumentando a durabilidade dos materiais para que durem mais tempo e reduzindo o desperdício até a criação de materiais isolantes que melhorem a eficiência de toalhas de papel, permitindo que absorvam 20 vezes o seu próprio peso. A nanotecnologia realmente tem o potencial para fazer grandes coisas para a conservação de nosso planeta e da raça humana. A disponibilidade de água potável limpa e fresca é uma questão cada vez mais urgente que pode ser relacionada ao crescimento populacional, mitigação urbana, poluição e os vastos efeitos de eventos associados às mudanças climáticas. A nanotecnologia detém o poder e a promessa de não apenas detectar poluentes, mas filtrá-los e purificar a água. As interações magnéticas entre partículas ultra-pequenas de poeira podem remover arsênico. Isso é incrível, dado que ele está naturalmente presente em níveis altos nas águas subterrâneas de vários países. Da mesma forma, o desenvolvimento de nanopartículas que podem purificar poluentes da água, que custam menos do que o processo de bombeá-la do solo para tratamento, também oferece uma grande promessa. Basicamente, obter água limpa é um grande problema, e a nanotecnologia pode ajudar a resolvê-lo. Isso tudo soa quase bom demais para ser verdade. Deve haver desvantagens para o potencial aparentemente infinito da nanotecnologia para o meio ambiente. Na verdade, quantificar e confirmar os efeitos de um produto no meio ambiente, tanto positivos quanto negativos, é alcançado examinando todo o ciclo de vida, desde a produção da matéria-prima até o descarte no final de sua vida útil. Há uma preocupação genuína de que a nanotecnologia aumente ainda mais os custos energéticos e ambientais, dado que a produção dos nanomateriais em si consome uma grande quantidade de energia, água e produtos químicos ambientalmente problemáticos, como solventes. Para produzir coisas que ajudarão o meio ambiente, temos que usar coisas que prejudicarão o meio ambiente. Os cientistas estão à beira de novas fronteiras o tempo todo. A nanotecnologia é um ato de exploração e ainda estamos muito no início, mas estamos mais próximos do que você pode imaginar desse objetivo real. A ideia de máquinas de combate a doenças subatômicas existe na ficção científica há décadas, então essa ideia não é realmente nova, mas definitivamente chegamos muito mais perto de tornar essa ideia realidade na última década. Parece uma solução quase perfeita para muitos problemas médicos modernos, mas vamos apenas explorar como e onde a ficção científica se encontra com a realidade e quais desafios podem surgir. A nanotecnologia já está amplamente incorporada em ferramentas médicas, conhecimentos e terapias já amplamente utilizadas. A nanomedicina é a aplicação da nanotecnologia na medicina, sendo usada para prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Nanopartículas podem encapsular ou ajudar a entregar medicamentos diretamente às células cancerígenas e minimizar o risco de danos ao tecido saudável. Isso poderia mudar radicalmente a maneira como o câncer é tratado atualmente e reduzir dramaticamente os efeitos tóxicos da quimioterapia. Basta dizer que os pesquisadores estão trabalhando nisso. As capacidades aprimoradas de imagens e ferramentas de diagnóstico possibilitadas pela nanotecnologia também estão pavimentando o caminho para taxas de sucesso aumentadas para muitas terapias diferentes.
Os pontos quânticos são pequenas partículas semicondutoras com apenas alguns nanômetros de tamanho, às vezes referidas como átomos artificiais devido à sua capacidade de se comportar como átomos ou moléculas naturalmente ocorrentes. Devido a esses fenômenos quânticos que mencionei anteriormente, os pontos quânticos têm propriedades ópticas e elétricas que diferem de partículas maiores. Como resultado, eles têm muitas aplicações e são amplamente utilizados em vários setores. No entanto, criar pontos quânticos é um processo extremamente caro que gera uma enorme quantidade de resíduos, e nos encontramos revisitando essas preocupações ambientais. Surpreendentemente, no entanto, os cientistas desenvolveram recentemente um método de baixo custo para fazer esses pontos quânticos usando alguns produtos químicos e extratos de folhas verdes, como folhas de chá. O procedimento é econômico e os subprodutos são não tóxicos. Os resultados são genuinamente incríveis, com grande potencial. A pesquisa prova que os pontos quânticos criados com folhas de chá podem penetrar na pele e reduzir o crescimento das células cancerígenas em cerca de 80%. Portanto, não é uma cura, mas um grande salto à frente no progresso que não vem com a contrapartida ambiental. Não é apenas como enfrentamos as grandes doenças que a nanomedicina pode transformar. Os pesquisadores estão explorando maneiras de cultivar tecidos complexos com o objetivo de um dia crescer órgãos humanos para transplante. A nanotecnologia também pode melhorar a forma como as vacinas são administradas e sua eficácia, incluindo a entrega de vacinas sem o uso de agulhas, embora ainda seja um trabalho em andamento. Uma conquista incrível uma vez alcançada. Mas a era emergente da nanomedicina realmente é a era dos nanorobôs. Os nanorobôs estão construindo pequenos pacotes que podem completar tarefas de maneira automatizada. Eles têm a capacidade de sentir, responder, detectar amigo ou inimigo dentro do corpo e entregar cargas úteis, tudo na escala nanométrica. Por que precisamos deles? Bem, drogas solúveis em água convencionais estão longe de serem perfeitas e apresentam dificuldades no tratamento. No entanto, as nanomáquinas de diagnóstico permitem que os médicos monitorem a química interna dos órgãos do corpo, fornecendo acesso direto a áreas doentes. Os nanorobôs também podem ser equipados com transmissores sem fio para que os médicos possam alterar o método de tratamento para responder especificamente ao estado da condição médica. Eles também têm o potencial de substituir completamente os marcapassos ao tratar diretamente as células cardíacas. A pesquisa sobre nanorobôs e medicina oferece várias oportunidades, como anticorpos artificiais, células sanguíneas brancas e vermelhas artificiais e nanorobôs antivirais. Eles são super duráveis e teoricamente poderiam operar por anos sem nenhum dano. Os nanorobôs, na verdade, têm o potencial de abordar muitos problemas de saúde além do câncer, como desbloquear vasos sanguíneos em áreas de difícil acesso, realizar biópsias ou medir o nível de certos produtos químicos em áreas do corpo de outra forma inacessíveis. Então, estamos muito mais perto do que você poderia pensar no campo da nanorobótica médica, que possui considerável promessa para avançar no progresso médico. Mas a frase "o tão perto, mas tão longe" vem à mente porque existem muitos desafios e obstáculos para enfrentar antes que os nanorobôs cirúrgicos cheguem aos testes clínicos. Os cientistas têm inúmeros desafios a superar antes que o potencial de nanorobôs e medicina possa ser realmente realizado. Fazer os nanorobôs viajarem com segurança para onde queremos em nosso corpo e realmente mantê-los lá tempo suficiente para realizar um procedimento é incrivelmente difícil. Os cientistas também ainda não descobriram como impedir que os nanorobôs sejam destruídos e expulsos do corpo como qualquer outro corpo tóxico ou estranho. Então, embora os nanorobôs tenham a chave para uma solução infinitamente menos tóxica para o tratamento do câncer, os desafios em transformar a solução em um tratamento viável ainda estão um pouco no futuro. Ainda não chegamos lá. No entanto, se o progresso passado tiver algo a dizer, acho que não estamos tão longe assim. A nanotecnologia parece ser uma solução sólida para muitos problemas médicos e tecnológicos modernos. Isso faz você se perguntar quão proeminentes eles serão na vida cotidiana de cada ser humano no futuro.